através da tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que ela possa produzir renovo, possa produzir cura, que ela possa trazer alegria, que ela possa trazer conforto, que ela possa trazer salvação nessa noite. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Com alegria que estamos aqui com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus e sendo abençoados pelo Senhor. Amém. Nós vamos ler Evangelho de Lucas. Nós vamos ler a partir do verso 27. Lucas, falei o capítulo não, né? 24, 27. Agora sim. Lucas 24, a partir do versos 27. Está sendo projetado aqui, né? Mas eu estava conversando com os irmãos ali na porta um pouquinho, antes do culto, e a nossa conversa era a seguinte: quem vem aqui visitar não vai embora não, filho. Eu não estou sempre aqui não, mas às vezes que eu venho aqui, que eu vejo que tem um visitante, alguém aqui, está visitando, pode saber que vai ficar. Estou da presente, a gente sente um calor diferente aqui, né? A temperatura aqui, ela sobe. Amém? Mas é isso mesmo. Lucas 24, verso 27 em diante, diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e os deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecia no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, aqui era o domingo, pela manhã. Jesus já havia ressuscitado. Maria Madalena, outra Maria, foi no sepulcro, como era costume, né? Passaram óleo. Mas chegando lá, elas receberam a notícia: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Mas Jesus, ao longo do seu ministério, ele falou várias vezes, e ele deixou isso bem claro para os discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Meus irmãos, o ministério de Jesus, ele foi acompanhado de sinais extraordinários. Não só os sinais físicos, mas sinais evidentes de uma profecia que estava se cumprindo literalmente diante deles. Então, tudo aquilo que os profetas disseram, eles têm o seu cumprimento no seu ministério. E agora a Bíblia aqui, ela fala a respeito de dois. Um até dá o nome de Cleófas. E segundo historiadores, esse Cleófas, ele tinha um parentesco com Jesus. Só que a situação desses dois aqui é um contraste daquilo que Jesus havia deixado como uma experiência ou como uma promessa para os discípulos. Era para eles estarem alegres, glorificando a Deus, com os corações queimando em brasas, porque o
estava vivo. Mas não. Cleófas, ele ressuscitou. Eu vi um anjo falar, o sepulcro está vazio. Pedro, João foram lá correndo. Ele não está lá não. Mas o que eles fizeram? Eles deixaram que o medo, que o temor, que a decepção tomassem conta dos seus corações. E eles voltaram para Emaús. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas nos deu o espírito de poder, de amor. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós deixamos o medo se apossar de nós colocamos como se Deus fosse incapaz de cumprir aquilo que Ele promete. Eles estavam assim, sentimento de decepção. O negócio é o seguinte, aí esse Jesus nós conhecemos, ele operou maravilhas, ele até falou que ia ressuscitar, mas nós estamos indo para Emaús, já é o terceiro dia do fato acontecido e nada, apesar de que nós ouvimos que ele não está mais no sepulcro, mas a razão fala mais alto, o medo fala mais alto. Não, deve ter roubado o corpo, os romanos ou os judeus levaram para algum lugar. Não, olha, irmãos, estamos falando de pessoas que eram discípulos, que viram mortos sendo ressuscitados, que viram leprosos sendo curados, que viram homens coxos, desjuventos andando, que viram as maravilhas que Jesus operou. Mas o momento agora é o momento onde a dúvida, a decepção havia entrado no coração. Meus irmãos, nós esperamos muitas vezes muito do homem e pouco de Deus. Vamos esperar mais de Deus e pouco do homem, porque Deus não nos decepciona. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se formos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não vai negar a si mesmo. E às vezes nós queremos colocar em pessoas e depositamos nela a razão da nossa alegria, da nossa fé, do nosso contentamento. É errado. Não podemos colocar em outras pessoas como nós mesmos o motivo da nossa alegria. Não. Nós temos que colocar em Deus, no Senhor. Glória a Deus. Porque Ele é perfeito. Ele não falha conosco. Ele tem o melhor para nós, ainda que não seja o que nós queremos. Às vezes o Senhor nos conduz por caminhos, por situações que nós não queremos. Eu não quero. Mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Irmãos, Jesus se aproxima deles. Olha que coisa extraordinária. Deus quer aproximar-se do homem. O Senhor quer ter comunhão, comungar conosco. O nome de Jesus no Velho Testamento, Isaías e Emanuel, Deus conosco. Ele se aproxima deles, parede junto com eles e começa um diálogo. Mas o que vocês estão conversando? O que aconteceu? Eles começaram, puxou para ver o que havia dentro do coração deles. O Senhor não conhecia, não sabe. Tem Jesus, que nós éramos discípulos dele. Ele falou até, ele é um homem poderoso, profeta, mas eles o mataram. Ele falou que ia ressuscitar, até alguns dos médicos disseram e tudo, e foram, meus irmãos, colocando para fora as angústias, as tristezas, as decepções. Fui falando. Tem gente que paga caro para ir no psicólogo, nada contra, mas não tem psicólogo melhor que Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Espírito Santo, o Senhor, glória a Deus! Jesus ouviu toda a lamúria deles, ouviu tudo. Mas chega um momento que o Senhor começa a falar. E a Bíblia diz que Jesus, ele começa a falar dele através das Escrituras. Meus irmãos, esse livro aqui, ele tem uma mensagem central. A mensagem desse livro se chama salvação. Glória a Deus! A minha, aleluia! A sua, a salvação do homem. Glória a Deus! Esse livro tem um personagem principal. Não é Paulo, Pedro, João, se chama o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus que se fez homem e morreu por nós. Aleluia! E a Bíblia diz que ele começa a falar nos livros Moisés, o Pentateuco, começando por Moisés, pelos profetas, e começou a falar. Mas Gênesis capítulo 3 diz assim, que daquilo que nascesse da semente da mulher, ia pisar a cabeça da serpente. Aí andando mais um pouquinho, capítulo 12, o Senhor diz para Abraão, na tua semente serão benditas todas
todas as famílias da terra. A salvação. Glória a Deus. Ah, não, Moisés também falou. O que Moisés falou? Falou que o Senhor levantaria um profeta semelhante a mim. Ah, mas Davi também falou. O Senhor fez uma promessa que da semente de Davi, da raiz de Davi, nasceria um que governaria, não só Israel, mas sobre todo mundo. Nós já falamos nos Salmos. Não, mas Isaías também falou: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar o seu nome Emanuel, Deus conosco. E Jeremias falou que Deus ia dar um pastor que ia apacentar o povo, mas seria um pastor fiel, um pastor que cuidaria do seu rebanho. Meus irmãos, ele foi falando, né, dos profetas e de Zacarias, que o rei entraria em Jerusalém montado num jumentinho, filho de jumenta. E começou, e a conversa foi boa, hein? Eles não sabiam que na medida da exposição da palavra, aquele coração triste, gelado, começou a aquecer. Meus irmãos, quanto tempo tem que o seu coração não se aquece por causa da palavra de Deus? Quanto tempo tem? Meus irmãos, a exposição da palavra de Deus é o motivo do nosso coração. Aleluia! Glória a Deus! Jeremias diz assim: achando as tuas palavras, logo as comi. A tua palavra de Deus é mais doce do que o mel. Glória a Deus! Meus irmãos, Jesus começou a conversar com eles, assim, foram andando. E eles, a Bíblia diz, com os olhos como que vendados. Jesus junto deles. Tem pessoas que os olhos espirituais estão vendados. Os olhos físicos estão bom, né? Eu estou precisando de um óculos, mas os olhos espirituais estão cegos. Jesus está de lado, o Senhor está falando, o Senhor está aconselhando, o coração está ardendo, mas ainda não percebeu. Está igual o Paulo lá, as escamas estão nos olhos. Eles não perceberam que era Jesus que estava ali. E olha, eles haviam convivido com Jesus por pelo menos 3 anos do seu ministério, eram discípulos dele, um era até parente, segundo historiadores, né? E agora? E eles chegam em Emaús, Jesus olha para eles e diz assim: olha, mas Jesus não puxou de orelha deles. Olha, mas vocês são ignorantes, tardos, né? E lentos, vocês são muito devagar para entender as coisas. Ignorante no sentido de desconhecer, e lento no sentido de entender. E a Bíblia diz que quando chega na casa, já tardinha, né? O sol se pondo, escurecendo, Jesus fez como que ia para mais longe. Sabe por que Jesus fez isso? Jesus queria ver a reação deles. Jesus se fez como quem ia mais longe. Era tarde, escurecendo. Mas eles olharam e disseram: a companhia, a presença, as palavras de Jesus era algo tão marcante, tão bom, que eles olhavam e diziam: não, 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 fica, Senhor, não vai embora, o dia já declinou, entra na nossa casa. Aleluia! Glória a Deus! Está conosco, não vai embora. Meus irmãos, não deixe Jesus passar reto na sua vida, não deixe ele embora da sua vida. Faça um convite a ele: Senhor, fica comigo, entra na minha vida, entra na minha casa. Jesus aceitou o convite deles, e eles não sabiam, mas o coração já estava fervilhando, já estava pulsando. Cadê a tristeza? Já não tinha mais. Cadê a decepção? Foi embora. Cadê a descrença? Agora o coração já estava cheio, porque o fogo estava ocupando aquele coração. As palavras, que a palavra de vida já estava ali alegrando aqueles corações. Glória a Deus, Jesus aleluia! atendeu o convite, entrou na casa deles. Meus irmãos, Jesus entra em lugares, em casas que ninguém mais entra. Jesus entra em corações que ninguém mais entra. Ontem eu estava conversando com um irmão que felizmente eu batizei ele, um senhor já com uma certa idade, e a experiência dele, ontem ele contou uma coisa que eu não sabia para mim. Ele foi numa igreja nossa, lá para trás, no culto de vigília, ele acabou com o culto, ele tinha uma opressão na vida dele, ele levantou o banco, acabou com o culto de vigília. Toda a igreja que ele ia, ele fazia isso, um negócio terrível.
entrar dentro da igreja. Proibido, literalmente. Aí eu assumi essa igreja e os diáconos procuraram, falaram, pastor, a situação, a mãe visitava e o filho era da igreja. Aconteceu isso, aí a mãe, a esposa me procurou e disse assim, olha, meu marido queria vir na igreja, eu gosto de vir aqui, mas proibiu de vir. Eu li os diáconos, como é que é a história? Não, quando isso, eu não, então tá bom. Quando eles falam, que terça-feira nós vamos lá fazer uma visita para ele. Ele ficava 15, 20 dias sem tomar banho. Andava na rua com uma barba, tá? Situação deplorável. Deplorável. As pessoas andavam, viravam, saíam da calçada. Por ver a situação dele. Eu falei, não, terça-feira nós vamos lá na sua casa fazer uma oração. Aí uns 2, 3 diáconos lá, medrosos, né? Fica, amigo, mas eu vou estar com medo. Eu falei assim, não, você está com medo, vocês podem ficar. Tinha uns doisinhos lá mais valentezinhos. Falei, vocês dois não com medo. Os dois estão com medo. Se andar com covarde, você vira um covarde também, né? Então é bom andar com valente. Eu falei assim, não, vocês podem ficar. Não vão andar com covarde não. Fomos na visita. Fomos no clamor, na oração, lógico. Esperando quem que nos encontrar. Mas chegamos e já estávamos nos esperando. Cumprimentei ele, dei um abraço dele. Foi rápida a visita. Minha mensagem, palavra para ele, um texto, orei. Mas eu falei para ele uma coisa, falei, olha, você é bem-vindo no nosso meio. Aquelas portas estão abertas para quem quiser entrar. Deus tem uma bênção para a sua vida. Aleluia! Deus quer te salvar. Deus quer que você seja filho de Deus também. Então, amanhã, se você quiser ir, eu vou estar lá, você é convidado para ir lá. Agora, tem uma coisa. Vá para receber uma bênção e ser uma bênção. Não vá lá com disposição para fazer bagunça que eu não vou permitir. Falei sério. Fui embora. Isso foi na terça. Quarta-feira, fui no culto, entrei, trouxe uma palavra. Aí depois estou vendo um burburinho dos irmãos. Aí eu, o que está acontecendo? Não, o senhor está vendo lá atrás? Eu falei, tem um visitante, mas é o fulano que nós visitamos ontem. Eu falei, não pode. Barba feitinha, cabelo cheirosinho, roupa limpa. Eu, não, é ele. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Deus que está na vida dele, naquela noite. Eu fui lá, cumprimentei, dei um abraço, ele 6 meses depois eu batizei aquele irmão. Está lá servindo o Senhor. Glória. E ontem eu visitando ele, ele falou uma coisa comigo, pastor, você não sabe de uma coisa. Eu falei, o quê? Muitas vezes minha esposa saiu para vir para o culto, como eu não podia entrar, eu ia no meio do mato, o mato tinha atrás, eu ficava sentado no meio do mato lá chorando, ouvindo os louvores. Meus irmãos, salvação não é domínio de igreja nenhuma. Salvação é graça. Aleluia! Glória a Deus! Não se limita a uma denominação, a uma placa de igreja. Não é monopólio de ninguém. Os judeus achavam que a salvação era só deles. Era o monopólio deles. Não. Deus está operando, meus irmãos, em todos os lugares que nós nem imaginamos. E usando pessoas que nós nem imaginamos. E salvando pessoas que nós nem imaginamos. E muitos dizem que o arrebatamento vai ser uma surpresa grande. E vai ser mesmo. Porque muitos dizem assim, esse vai ficar. E muitos pensam, aquele nunca que vai. Só vai levar. Economia de Deus, soberania de Deus. Meus irmãos, fica, Senhor, entra logo para ficar com eles. A Bíblia diz, quando ele partiu o pão, os olhos dele se abriram. E ele desapareceu ali. E um olhou para o outro e disse assim, olha, agora nós entendemos por que o nosso coração ardia. Nós entendemos por que a tristeza foi embora, porque a angústia acabou. Nós entendemos por que, né, os nossos olhos foram abertos. Jesus estava conosco, presente na nossa vida. Glória a Deus! Meus irmãos, por que a angústia, por que a tristeza, se o Senhor está presente conosco? Por quê? Será que nós achamos que Ele não é poderoso para reverter toda e qualquer situação que for da vontade dEle? Sim, poderoso. E Ele faz quando Ele quer, da maneira que Ele quer. E eles fizeram, sabe o quê? Voltaram para Jerusalém. Porque
porque era em Jerusalém que Deus, o Senhor, estava operando. E ele diz, olha, vocês vão ficar em Jerusalém porque ainda tem uma outra promessa maravilhosa para vocês. Que era o derramar do Espírito Santo. E eles sabiam disso e eles não queriam ficar fora disso. E voltaram correndo para Jerusalém. E chegaram lá e encontraram lá os discípulos, os apóstolos reunidos. Disseram, olha, ele já apareceu para a gente também, já apareceu para Pedro também. Meus irmãos, a grande mensagem da igreja era essa: Jesus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. E a igreja não tem outra mensagem. A Bíblia não tem outro assunto que não seja esse. Que não seja a salvação. Que não seja a pessoa do Senhor Jesus. Nós cantamos um louvor que diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Querendo ou não, Ele vai reinar sobre todo mundo. Aleluia! E nós, a igreja, os fiéis aguardam isso. Nós aguardamos isso com ansiedade. O dia em que o Senhor vai brotar nas nuvens para recolher a sua igreja. Outro dia eu falei algo que muitos não entenderam. Que o Senhor, Ele tira o mundo da igreja, a redenção. Ele tira a igreja do mundo, redenção. Ele tira o mundo da igreja, santificação. E Ele tira a igreja da igreja, que é o arrebatamento. Ele vai tirar a igreja da igreja. Glória a Deus. Ou seja, nós estamos vendo uma igreja que é a igreja visível. Está aqui. Mas no meio da igreja visível tem a igreja invisível, que é a igreja fiel. Aleluia. Que é aquela que vai ser arrebatada para estar com o Senhor. Mas o favor era, fica conosco. Quem sabe você nessa noite vem aqui se sentindo abandonado, angustiado, decepcionado, quem sabe, com uma placa de igreja, com pessoas, né? Uma situação que nós vivemos, mas saiba de uma coisa: Jesus deve estar presente, não é? Nós temos nisso que Ele está junto conosco. Ele estou convosco todos os dias. Às vezes achamos que Jesus está conosco só nas horas boas. Não, todos os dias. Até o dia que o Senhor nos chamar, seja da maneira que for, nós sabemos que Ele está conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar um louvor. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor opera e faz muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos a Ti. E cremos que o Teu Espírito Santo, nesta hora, Ele está agindo em muitos corações, Senhor, quebrando cadeias, curando enfermidades, curando feridas da alma, alegrando corações, retirando, Senhor, angústias, e sobretudo, o fogo do Teu Espírito está aquecendo muitas vidas. Assim como Tu fizeste na vida daqueles irmãos, Senhor, opera nesta noite, se revelando a cada um que aqui entrou, que possamos entender um pouquinho mais dessa obra que Tu tens operado a favor do homem, que é a salvação, que é o resgate para a vida eterna. Glorifica-se o Teu nome, estende a Tua mão, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Teu nome dizemos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, agora e a volta maravilhosa do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Em nome do pastor Estevão, queremos agradecer a todos aqueles que